Bom, vamos considerar alguns modelos aí para a gente poder simular numericamente, utilizando o método de Runge-Kutta para a gente ver como é que é o comportamento do modelo, tá? Bom, então eu vou apresentar aqui alguns modelos bem interessantes, né? Então a ideia é a gente implementar esses modelos todos numericamente. Então eu tenho aqui, né, um primeiro modelo, eu tenho um modelo do crescimento populacional, tá? Então, esse modelo de crescimento populacional, ele é o modelo mais simples de crescimento populacional que a gente pode considerar, tá? Então, o primeiro modelo de crescimento populacional, no qual a gente não tem nenhum tipo de predador, ou seja, você não tem nenhuma predação, não tem perda de população por fatores externos, a gente acredita, né, a gente considera que o crescimento populacional ele é proporcional à população. Então, como é que a gente escreve isso aí do ponto de vista de modelagem, né, como modelo? Então, a gente diz o seguinte, né, que o crescimento populacional, ou seja, a variação da população, aqui a gente está colocando a população como sendo P, tá? Então, P vai ser a nossa população. Então, a taxa de variação da população, a taxa de variação, lembrando o que é taxa de variação, a taxa de variação sempre é uma derivada em relação ao tempo. Então, a taxa de variação da população, ela é proporcional à própria população, tá? Proporcional à população. Como é que a gente troca esse símbolo de proporcionalidade? A gente coloca um igual e a proporcionalidade a gente coloca numa constante k, tá? Então, quer dizer que a taxa de variação, né, da população é proporcional à população, ou seja, dp dt é igual a q vezes p, tá? Esse tipo de crescimento populacional, ele é razoável para tempos pequenos, sim, né? Ele é razoável. Mas se você, quando você vai resolvê-lo, não vou resolvê-lo aqui, né? Esse é até simples para achar a solução, né? A solução analítica desse modelo aqui, ele é bem simples, tá? Então imagine que eu vá querer resolver esse problema, né? Então o modelo é este aqui. Lembrando que para a gente começar a resolver o modelo, a gente precisa de uma condição inicial, ou seja, um valor inicial para a população, quando você está fazendo o modelo. E como é que a gente faz para resolver esta equação, né? Então, se dp dt é igual a k vezes p, esse k é uma constante, tá? E p de zero é igual a 1p0, o que, que a gente faz? Primeiro a gente resolve esta equação. A resolução desta equação aqui a gente faz separação de variáveis, ou seja, manda a variável p para um lado, a t para o outro. Lembrando que o k é uma constante, a constante é sempre razoável a gente manter junto com a variável independente. Então aqui vai ficar ln de p, aqui vai ficar k, t mais constante. Lembrando que a gente sempre usa aquele argumento de sempre. Exponencial do logaritmo de um p é igual ao próprio p, tá? Isso é definição de função inversa. Para que isso? Porque se eu tiver, por exemplo, ó, pego exponencial igual a exponencial, aí eu coloco o ln de um lado, lembrando que ln é igual a kt mais c, então eu coloco kt mais c aqui. Do lado esquerdo eu tenho p, eu uso essa identidade aqui. Do lado direito eu tenho eq vezes ec, ekt vezes c. EC é uma constante, a gente coloca isso como uma constante só, então fica uma constante, EKT. Aí, ó. E aí a gente faz o quê? Por que eu posso trocar EC por uma constante? Porque se C é uma constante, qualquer número, aqui ou um número, qualquer número elevado a uma constante continua sendo uma constante. Então a gente troca esse EC por uma constante. Bom, agora a gente usa o fato que o P de zero é igual ao P0, substitui aqui, então vai ficar P0 igual a C elevado a zero. E elevado a zero é 1, ou seja, P igual a P0. Então, a nossa modelo vai ficar assim, ó, a solução do nosso problema.
Qual o comportamento disso? Bom, se a população inicial P0 for igual a zero, quer dizer que ele não cresce, fica parado, né? Se o P0 for igual a zero, então vai ficar P igual a zero. Mas se o P0 for qualquer valor diferente de zero, pega qualquer valor aqui, a população ela vai crescer infinitamente. Isso é razoável? Não. Para tempos pequenos é até razoável. Se você considera o tempo aqui, se é uma janela de tempo pequena, é razoável, tá? Mas uma janela de tempo grande não é razoável. Por quê? Porque a gente tem problemas de limitação de comida, limitação de espaço, né? Se, por exemplo, você põe uma bactéria para crescer dentro de um local controlado, por um tempo ela vai crescer de modo exponencial, mas chega um momento em que falta comida ou falta espaço. O que vai acontecer? Esse crescimento ele vai cessar, vai diminuir, às vezes pode até inverter o sentido, ou seja, você tem um crescimento que passa a ser um decrescimento. Mas a ideia aqui é o seguinte, é colocar essa equação também, né, dentro do simulador para a gente ver o comportamento da solução. Um outro modelo aqui é quando a gente considera o crescimento populacional como um tipo de predação, tá? Então, essa predação é uma predação fixa. Então, a população, o crescimento populacional, então deixa eu apagar aqui, ó. Então, o crescimento populacional aqui com o predador, né, no segundo modelo. Então, a variação da população ela é proporcional à população. E se tiver um tipo de predação, esse predador ele vai remover população, tá? Então esse alfa aqui pode ser um valor fixo ou pode depender da quantidade de população, tá? Então esse fator aqui a gente pode modelar ou assim como uma constante ou como um θ vezes P, ou seja, depende da quantidade de população, tá? Mas o modelo de predação é esse aqui. Como é que a gente monta o modelo? A gente pode testar várias situações aí, né? Para a gente simular, tá? Então vou deixar também para fazer a simulação. Uma coisa interessante aqui é que esse modelo ele pode ter o que a gente chama de equilíbrio. O que é o equilíbrio para uma equação diferencial ordinária? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, se eu tivesse a seguinte equação, dy dt igual a um f de yt, o que são equilíbrios para essa equação? Os equilíbrios são os valores de y estrela, t estrela, tal que o lado direito se anule, ou seja, isso aqui a gente chama de fluxo, né? Então, tal que o fluxo se anule. Então, na situação em que o fluxo se anula, a gente tem um equilíbrio. O que acontece no equilíbrio? A gente não tem variação, tá? A taxa de variação ela atinge um equilíbrio, né? Ou seja, o valor da função atinge um máximo ou um mínimo e estabiliza, porque quando ela cai no equilíbrio, ela fica lá dentro. A não ser que a gente perturbe novamente, né? E aí ele pode fugir do equilíbrio. Então aqui existe um equilíbrio para este modelo, tá? Então, por exemplo, esse modelo que é o dp dt igual a kp menos alfa, o equilíbrio vai ser quando k menos alfa for igual a zero, ou seja, o alfa foi igual a k vezes p. Então, quando o alfa for igual a k vezes p, a gente tem um equilíbrio da população. Então, o que está acontecendo nesse caso aí? A população está crescendo, continua crescendo, a população continua a dar origem a novos indivíduos, só que a predação está consumindo todos esses indivíduos. Então dá para inclusive fazer uma análise adequada. Aí é o seguinte, enquanto P, o alfa for menor do que Kp, a população cresce. Quando o alfa for igual a Kp, a população se estabiliza. E quando o alfa for maior do que Kp, a população vai decrescer, ou seja,
a predação vai ser de tal forma que a população vai decrescer. Mas a ideia também é o que? Simular este modelo para a gente testar cenários do que vai acontecer para valores diferentes de K e alfa para fazer um teste de como é o comportamento dessa solução. Um outro modelo aí, ainda populacional, é o modelo logístico. Qual é o modelo logístico? O modelo logístico é um modelo bastante simples, né? Uma extensão muito simples do modelo populacional, no qual a gente faz o quê? A gente imagina que aquele K não é constante mais, ou seja, depende da população. Então, a nossa taxa de variação ela vai ser proporcional à população, mas a nossa proporcionalidade agora não é constante mais, depende de P. Isso é bem mais razoável. Então, por exemplo, por que depende de P? Imagina porque o espaço. Então, chega um momento que se você atinge a quantidade máxima que o espaço comporta, ela para de crescer. Então, esse H aqui tenderia a zero. Se você acaba a comida também, o H vai a zero. Se em algum momento, por exemplo, a população ela passa do limite em que o negócio está razoável, ou seja, a população teria que decrescer, então o H pode ficar negativo, inclusive. Então, quando o H, quando essa constante aqui, o constante, não, quando esse valor que multiplica a população ele é positivo, quer dizer que a taxa de variação ela é positiva. Então, a taxa de variação positiva quer dizer que a população é crescente. Quando esse H aqui se tornar negativo, quer dizer que a taxa de variação é negativa, ou seja, a população é decrescente, tá? Então a gente tem bastante possibilidades para modelar este H aqui, tá? Então, deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então a ideia é também simular numericamente este modelo aqui, P de zero, com várias situações para o nosso H. Então, uma possibilidade para o nosso H, que está colocado aqui, seria um R menos AP. Ó, R menos AP. Essa é uma possibilidade. O que quer dizer isso aqui? Ó? Quando o P for pequenininho, né, se o R for grandão, então quando o P é pequenininho, o que vai acontecer? Vai acontecer que o crescimento meu vai ser dominado pelo R. De acordo com o crescimento do P, o que vai acontecendo com o H vai tendendo a zero. Então, existe uma situação em que o H é zero, inclusive, né? Então, o H vai ser zero quando o R menos AP for igual a zero, ou seja, o P foi igual a R sobre A. Então, quando a população for igual a R sobre A, a gente tem uma situação em que a população, aquele H, fica zero. Então, a população não cresce mais. Tá? Então, isso aí pode chegar a ser um limite populacional para o nosso problema. Inclusive, se o H, enquanto o H é menor do que este valor, a população cresce. Tá? Então, se o P for menor do que o RA, o H é positivo. Portanto, a população cresce. Se o P for igual a RA, o H é zero. Então, a gente estabiliza o crescimento da população. Mas, para um grande acaso, você inicia com o valor da população já maior do que esse valor R sobre A. O que vai acontecer nesse caso? O valor de H vai ficar negativo e o P decresce. Um detalhe muito importante é o seguinte: se você começar com o H menor do que o R sobre A, ó, você começa com o H aqui, ó, menor do que o R sobre A. O H não, desculpa, o P. Aqui eu vou pôr R sobre A, que é um valor, aqui T, aqui P. Se você começa com um valor menor aqui, um P0 aqui para baixo, a sua população vai crescer até chegar no limiar e não atravessa, tá? Se você pegasse um valor aqui em cima também, ó, ela decresceria até chegar ao limiar e também não atravessa, tá? Então ela tende ao equilíbrio, R sobre A,
esse tipo de modelo. Mas a ideia é fazer essas simulações. Inclusive pode trocar aqui, né? Fazer modificações desse HP aqui para a gente ver como é que faz o comportamento da solução, tá? Vamos ver um outro modelo aí. Bom, esse é o modelo ainda teórico resolvendo, né? Depois eu mando esse material aqui junto só para a situação de consulta, né? Mas que não seja muito, não há necessidade de resolver analiticamente. A ideia é resolver numericamente, né? Para a gente entender como é que é o comportamento ali numérico da solução. Um outro modelo é quando a gente coloca aquele crescimento populacional e a gente coloca um sinal negativo na frente, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Deixa eu pôr uma página a mais aqui, ó. Então, imagine que eu tenho o seguinte modelo. Pode acontecer da gente ter um modelo assim, ó. É menos R. Na verdade, era R menos AP vezes P. O modelo é assim. O que aconteceu? Foi colocado um R evidência aqui para facilitar o cálculo. Mas tudo bem, o modelo pode estar assim, está bem também. O que acontece nesse caso? Neste caso aqui, o HP daquele caso que a gente sugeriu era R menos AP. O mesmo que está aqui. Ó. Essa situação agora, o modelo com limiar, eu inverti o sinal. O que acontece nesse caso aqui? Nesse caso acontece uma coisa bem curiosa. Então, por exemplo, olha, quando a população R for menor do que a população P, né? Ela for menor do que o R sobre A, então a gente tem a seguinte situação, né? Então você imagina que a população, que o R menos AP seja positivo, tá? Então vou pegar essa situação, ó. R menos AP positivo. Então quer dizer que o P vai ser menor do que o R sobre A, tá? Só fazer a continha a gente vai verificar. Então, se eu iniciar com a população menor do que o R sobre A, olha que aqui isso é positivo, mas por causa do sinal de menos fica negativo. Então, a gente vai ter a seguinte situação. O dp/dt vai ficar negativo quando o P for menor que R sobre A, ou seja, a população decresce. Que situação física que está acontecendo aí? Olha, eu vou pôr aqui o R sobre A. Então, a população ela faz o seguinte, ó. Se ela não atinge um mínimo para ela começar a crescer, ela vai tender a zero. Aqui ela tende a zero. Ela não consegue crescer. Ela só decresce. Se chegar no P igual a R sobre A, exatamente naquele ponto, ela vai permanecer constante. E se o P for maior do que o R sobre A, o que vai acontecer? Se o P for maior do que R sobre A, essa quantidade fica negativa, por causa do sinal de menos fica tudo positivo. Então o dp dt fica positivo também. Então o que vai acontecer com a população? A população vai crescer. Então uma situação bem curiosa. Por que é com limiar? Porque para a população começar a crescer, eu preciso de uma população mínima, que é a população R sobre A, mas depois fica uma coisa bem esquisita, né? Não fica muito razoável. Então é possível fazer esse modelo aqui, melhorar o modelo para a gente colocar um limiar, mas obviamente a população, quer dizer, a população vai começar a crescer a partir de um valor, mas ela vai atingir um limite também. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um limite aqui que seja um limite, um alfa aqui, ó, o máximo que a população começa a crescer. Então, como é que eu poderia escrever o meu modelo? Poderia ser escrito assim, ó. Então, seria
é só fazer ele trocar de sinal de novo, né? Então, aqui, seria assim, ó, menos R menos APP. E aí, então, eu coloco uma situação no qual ele vai atingir esse alfa aqui. Então, eu coloco o alfa menos P. Porque quando P for igual a alfa, zera aqui no meu modelo, tá? Então, nessa situação, eu tenho uma possibilidade, ó, estou adicionando mais esse termo. Então, aí é um outro possível modelo para estudar. Obviamente, o alfa vai ter que ser maior que R sobre A para poder simular. Então, simular numericamente este aqui, com uma condição inicial P de 0 igual a um P0, e simular este modelo aqui, P de 0 igual a um P0 também, e aí testando para alguns valores de alfa para ver como é que fica o comportamento. Bom, um outro tipo de modelo aí que a gente pode estudar, ó, esse aqui que eu falei é o modelo logístico lá, com mais um termo adicionado aí, ó, que é a mesma coisa que está aí. Alguns modelos são modelos diferentes um pouquinho, né? São aqueles modelos de perda de calor, né? Modelo de perda de calor é um modelo bem legal também para a gente trabalhar. Então, por exemplo, imagine que eu tenho a seguinte situação. Eu quero estudar como o calor é perdido dentro de um meio. Como é que a gente pode modelar esse problema? Posso modelar assim, ó. Então, eu posso imaginar que a variação da temperatura, ela é o quê? Ela é proporcional à temperatura. Então, quanto mais quente está o corpo, maior a variação da temperatura. Então, é a mesma coisa, ó. Muito parecido com o modelo populacional. Mas qual a diferença? Olha a diferença aqui. No modelo populacional, a população você espera que cresça quando você tem uma determinada população. Aqui no problema do calor, se você tiver um corpo com muita temperatura, você espera que ele faça o quê? Ele esfrie ou tenda à temperatura do ambiente, tá certo? Então, a variação da temperatura é proporcional à temperatura. Mas melhor, vamos melhorar isso aí? Vamos dizer que a variação da temperatura é proporcional à diferença da temperatura que um objeto está da temperatura ambiente. Pronto, essa ficou melhor, ficou mais legal. Só que você espera que aconteça o quê? Que a temperatura aumente ou diminua. Por exemplo, ó, se o T for maior que o T0. O T0, deixa eu colocar aqui uma página a mais. Então, eu estou dizendo que a variação da temperatura é proporcional a T menos T0. T é a temperatura do objeto. T0 vai ser a temperatura ambiente. Agora vamos pensar um pouquinho. O que você espera? Você espera que quando o T é maior do que o T0, você espera que o objeto esquente ou esfrie. Você espera que o objeto perca energia, ou seja, a temperatura diminua. Então você espera que ele esfrie, tá? Então se o T for maior do que o T0, né? Então, lembrando que a gente faz sempre assim, né? Com uma constante aqui. Então se o T for maior do que o T0, quer dizer que você espera que isso esfrie. Só que T menos T0 é positivo, né? Se o T for maior do que T0, a gente tem que o T menos T0 é positivo. Então, obrigatoriamente, para ele esfriar, a constante K tem que ser negativa, tá? Ou eu posso já pôr o sinal de menos e manter a constante K positiva. E essa aí é chamada de constante de condutibilidade térmica ou de transmissão térmica, tá?
do meu ambiente. Então fica com o sinal de menos aqui. Olha lá como é que fica o modelinho, tá? Fica um modelinho bem legal da gente testar, tá? E aí a gente pode colocar o problema para ser... Dá para resolver analiticamente? Dá, mas a ideia não é essa. Então, eu posso colocar a situação para resolver o meu probleminha aqui, ó, com uma condição inicial t de 0 igual a t. Em geral, a gente tem que determinar quem que é esse k aqui, tá? Mas a gente pode, por exemplo, pensar em certas situações, que é o modelo aqui, que é a equação do morto, tá? Cadê a equação do morto? Então, você imagina o seguinte problema, ó. Deixa eu pegar aqui, se tem um problema aqui. Aqui foi resolvido analiticamente. Então é o seguinte, ó. Um corpo... Ó, por que é chamado... Aquele modelo funciona como equação do morto, ó. Um corpo foi encontrado a uma temperatura de 30 graus centígrados. Após 2 horas... Então, imagine que você tem um corpo lá, que a pessoa morreu, né? E ele foi encontrado com 30 graus centígrados, esse corpo. Então, obviamente, já faz um tempo que essa pessoa morreu, tá? Porque a temperatura do corpo normal, se não tiver febre, não tiver nada, é 37 por aí, 36,5, 37, tá? Mas o que eu vou querer com aquela equação? Eu vou querer deduzir a hora que a pessoa morreu, tá? Eu quero saber há quanto tempo a pessoa morreu. Dá para usar aquela equação? Dá. Porque aquela equação de evolução, ela serve para a gente tanto ir para frente com o tempo, ou dá para voltar também para trás com o tempo. Porque a EDO ela tem essa vantagem, né? Se você der uma condição inicial, você pode estimar o que estava acontecendo anteriormente. Então, isso que é bom do modelo. Só que, lembrando que a minha equação é assim, né? Ó, é dt igual a k, t menos t0. A temperatura ambiente eu consigo medir, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tenho condições de medir. O K, isso aqui eu consigo medir diretamente, né? Só com aparelho de medição. O K não. O K eu preciso de uma informação adicional. Então, só com aparelho de medição eu não sou capaz de medir a minha temperatura, tá? Eu preciso de informações adicionais. Então, aqui foi o seguinte, ó. Então, o corpo foi encontrado a uma temperatura de 30 graus centígrados. Então, quer dizer que o T0 foi 30 graus centígrados. Após 2 horas, foi medida novamente a temperatura e constatou-se que estava a 28 graus centígrados. Então, o T2 foi 28 graus centígrados. Tá? Encontre a quantas horas a pessoa faleceu, sabendo que a temperatura do ambiente é 23 graus centígrados. Então, o T0 é 23 graus centígrados. A ideia é fazer o quê? Usar essa informação para descobrir quando a pessoa faleceu. Tá? Então, é um modelo muito legal. Um modelo aí para a gente simular, fazer simulação, né? Fazer um estudo numérico para tentar identificar estas informações aí adequadas para o nosso problema, tá? Vamos pegar um outro modelo, aí, ó, dá para resolver numericamente, analiticamente, mas a ideia toda é resolver numericamente também. Vamos pegar um outro modelo aí, que é um modelo legal também, que é o modelo do decaimento radioativo. O que é o decaimento radioativo? Quando a gente tem uma substância radioativa, essa substância radioativa ela vai perdendo massa com o tempo. Tá? É natural dela perdendo massa com o tempo.
um modelo aqui muito parecido com o modelo de crescimento populacional, muito parecido com o modelo de variação de temperatura. Por quê? O que você espera que aconteça? Você espera que a variação da massa de um determinado corpo, ou seja, dm/dt, é proporcional à massa que o corpo tem, tá? Lembrando que é a mesma ideia da temperatura. Você espera que aconteça o quê? Que a massa aumente? Não, você espera que a massa caia. Porque se ele está com decaimento radioativo, você espera que a massa diminua. Então, dm/dt vai ficar igual a uma constante proporcionalidade, que vai ser a constante que depende do material radioativo, né? Então, tem, por exemplo, materiais que decaem mais rapidamente, mas mais lentamente. Então, o que caracteriza o material é isso aqui. Então, ele vai ser proporcional à massa, só que com o sinal negativo aqui, para quê? Para caracterizar o decaimento. Então, se a gente coloca um menos, imagina que a constante alfa é positiva, tá? Então, se a gente coloca um menos aqui, então quer dizer que a taxa de variação vai ser negativa. Então, você está tendo um decaimento, como aconteceu na temperatura, como está acontecendo aqui. E se é mais, ou seja, não tem nada na frente do alfa, é tudo positivo, então quer dizer que tem um crescimento, como aconteceu no caso da população, tá? Também muito fácil de resolver essa equação aqui, molezinha. A solução dessa equação aqui é muito parecida com a equação da população. Se você for resolver, né, a população ela deu assim, né? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. A população deu P igual a P0 exponencial de... Se eu estou resolvendo isso aqui, né? dp dt igual a K vezes P, deu um KT aqui. Se tem um sinal de menos, no caso do dm/dt igual a menos alfa p, a alfa p, não alfa m, para resolver isso aqui molezinha, tá? Passo o m dividindo, faz aquela mesma conta e chego no final das contas que eu encontro a solução m igual a um m0 exponencial de menos alfa t, tá? Porque o sinal, a única diferença é que o sinal de menos aqui, a constante não é K, a constante é alfa. Uma aplicação desse aqui, ó, por exemplo, um problema aí de decaimento para descobrir ou a meia-vida ou para descobrir o que vai acontecer com a massa a partir de um certo tempo, tá? Então, ó, um probleminha aí que poderia ser resolvido numericamente é o seguinte, ó. Um determinado elemento radioativo perde 30% de sua massa em 200 anos. Determine a meia-vida desse elemento. O que é a meia-vida? A meia-vida é o tempo que leva para perder 50% da massa. Então, obviamente, a meia-vida vai ser maior do que 200 anos. Então, esse problema aqui, como é que ele é escrito, tá? Então, em t igual a zero, eu tenho a massa total, tá? O modelo é esse aqui, ó. dm/dt igual a menos alfa m. Então, quer dizer que tem t0. Então, m de 0 é igual a m0. Para t igual a 200, então m200 é igual a 70. Ele perdeu 30%, não é isso? Então, quanto que sobrou de massa? Se ele perdeu 30, sobrou 70. Então, você tem 0,7 m0. E eu quero saber quanto que é o tempo para o qual a meia-vida é igual a 50% da massa original, né? Qual que é o tempo da meia-vida? 50% da massa original. Então, o problema fica resolver este aqui. Então, vamos implementar numericamente esse modelinho aí. Que mais? Olha, tem um modelo muito legal aí, que é o modelo da datação por carbono, tá? Então, vamos lá. Vou ler o probleminha. Ó. O carbono 14, que é o C14, é um isótopo natural do elemento carbono que apresenta meia-vida de aproximadamente
5.730 anos. Com base neste número, é possível fazer a datação de objetos arqueológicos pela análise de madeira, carbono, sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas e outros. As amostras têm que ter até 50 mil anos para melhor precisão. Então, qualquer coisa com mais de 50 mil anos, a precisão não é muito boa. Em 1989, fizeram um teste com o carbono 14 para determinar a idade do sudário. Uma medição aferiu que a quantidade encontrada no pano é 92% da encontrada em material orgânico atual. Em outras palavras, a porção de C14 era 92% de um tecido produzido agora com plantas de hoje. Determine quando o sudário foi produzido. Então, como é que a gente monta o modelo? O problema é o dm/dt igual a menos alfa m. E as condições que a gente tem são duas. Uma primeira condição é a meia-vida. Quer dizer que o valor inicial é igual a um M0, né? O valor depois de 5.730 anos, de 5.730 anos é igual a 0,5 M0. E eu quero saber qual o valor do T quando eles for 0,92 M0, porque isso aqui vai ser exatamente há quanto tempo o sudário foi produzido, tá? Então, essa conta que eu tenho que fazer. Então, simular também esse modelo numericamente para a gente deduzir quando isto aqui aconteceu. Um último modelo aí para a gente estudar, que ainda é um modelo interessante, é o modelo da velocidade de escape, tá? Como é que a gente monta esse modelo da velocidade de escape? Então vamos olhar aqui para a situação que a gente tem. Então, quando a gente estudou aqueles problemas gravitacionais, para os problemas gravitacionais, a gente fazia a seguinte coisa. Deixa eu pôr aqui uma página a mais. Então, eu estava na superfície da Terra aqui, aí eu pegava uma bolinha de massa m e soltava. E aí, esquece o atrito, né? Vou montar o modelo sem atrito, depois pode ser adicionado o atrito, mas por enquanto eu vou pensar que não tem atrito. Então eu solto a bolinha. O que acontece com a bolinha? A bolinha cai, tá? Ela cai aqui. E só que a gente não está levando em conta a variação da gravidade. A força da gravidade a gente não está levando em conta. A gente só diz o seguinte, que esse corpo aqui, a força da gravidade nesse corpo é massa vezes a gravidade. Aí a gente usa a segunda lei de Newton, né? Que é massa vezes a aceleração, que é o ds2 dt2. Isso aqui vai ficar m vezes g. Cancela, cancela. Então a gente já acharia que ds2 dt2, 2 aqui, era simplesmente g, tá? Lembrando que para a equação de segunda ordem, a gente tem que escrever ele como um sistema de duas equações de primeira ordem, tá bem? Então quer dizer que o ds dt, ds2 dt, né? Ele teria que escrever como um dv dt. Então a gente teria a seguinte situação para resolver. Teria que o ds dt é igual a velocidade e o dv dt igual a g. Então esse sisteminha que a gente tem que resolver para o nosso problema. Condição inicial, S de 0 igual a um S0 e o V inicial é igual a um V0. Tá? As duas condições são usadas para as duas equações aqui. Tá? Então é a situação que a gente teria.
Só que na velocidade de escape, o que acontece? Para a velocidade de escape, a gente tem uma situação em que... O que é velocidade de escape? Seria a velocidade mínima que o corpo tem que ser lançado da superfície da Terra para entrar em órbita. Ou seja, a velocidade mínima para o corpo ser lançado para vencer a gravidade da Terra. Quando um corpo se afasta muito da Terra, obviamente que o campo gravitacional da Terra começa a não fazer mais efeito, tá? Como que é a força gravitacional em um ponto X qualquer de um corpo que se distancia uma quantidade X da Terra? Ela é dada também por uma lei, tá? Uma lei também de Newton. A lei de Newton, nesse caso, ela é assim, ó, proporcional ao produto das massas. Então, a força é proporcional ao produto das massas. Então, você pega um corpo de massa M e a Terra tem uma massona emona, né, emão grande. Então, a força de atração gravitacional, ela é emão vezes eminho, é proporcional a emão vezes eminho, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos, tá? Então aqui é x. Você fala, professor, como é que a gente considera a Terra? A Terra é uma esfera. Como um corpo sólido, a gente tem que imaginar que a gente está num centro de massa. Então, o centro de massa de uma esfera, se ela for homogênea, é exatamente o centro da esfera. Mesmo que ela não seja completamente homogênea, mas seja homogênea por camadas, então você pega numa camada ela é homogênea, numa outra homogênea, numa outra homogênea, ainda o centro de massa fica no centro. Então a Terra, a gente imagina que é uma superfície homogênea por camadas, então o centro de massa é exatamente até o centro. Então a atração de um corpo M a uma distância x da superfície da Terra, a distância é x mais r. Então aqui vai ficar r mais x elevado ao quadrado. Obviamente a gente troca a constante de proporcionalidade por 1k, tá? Emão, eminho. E a força é atratora. Toda força atratora, ela vem com um sinal negativo, porque ela é uma força que está atraindo, tá bem? Uma força de atração. Então, ela vem com sinal negativo. Ela tende a transformar, por exemplo, esse r mais x quadrado aqui, se ela é atratora, ela está tentando levar isso aqui a zero, tá? Então, por isso negativo. Se fosse positivo, ela estaria expulsando aí. Bom, e aí como é que fica o modelo? O modelo fica muito simples, né? Então, a gente tem a taxa, vou uma página a mais aqui, né? Então, a força aqui é dada por menos K emão eminho sobre R mais x quadrado. Só que a gente tem algumas simplificações, tá? Então, bom, aí a gente usa a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, que é massa vezes... vou poder ver dt aqui, tá? Porque depois eu já uso a situação em que a gente pode fazer uma modificaçãozinha aí para a gente conseguir identificar. Isso aqui é igual a menos, né? K emão, eminho, sobre R mais x quadrado. Tem uma situação aí, porque dá para a gente olhar na tabela quanto é o valor de K, quanto é o valor de M, quanto é o valor de R, mas dá para fazer algumas simplificações na modelagem. Então, se for possível fazer simplificações, utilizar coisas já conhecidas, ajuda. Uma simplificação é o seguinte, ó, quando o valor de x for zero, o que acontece? O corpo está exatamente sobre a superfície da Terra. Na superfície da Terra,
A gente sabe quanto que é a força da gravidade. Exatamente na superfície da Terra, não quando uma distância muito alta, mas na superfície, a força é massa vezes a gravidade. Então, a gente consegue fazer alguma simplificação. Por exemplo, então, ó, simplificação. Então, quando o x é igual a zero, o que vai acontecer? A força é m vezes g. Só que, obviamente, essa força aqui, ela vale... É negativo também, tá? O g aqui, ele tem o vetor, mas eu vou pôr ele também com sentido negativo. Mas o que acontece? A força de atração gravitacional aqui, ela vai ter que ser igual à força, essa força, quando x for igual a zero. Então, eu faço o quê? Eu pego nessa força gravitacional aqui, coloco x igual a zero. Então, eu vou ter que menos km emão sobre r ao quadrado vai ficar igual a m vezes g. Com sinal de menos, né? Então, ó, esse m eu corto com esse m aqui. Então, facilita a vida, porque, por exemplo, ó, k vezes m, k vezes emão, é igual a g vezes r ao quadrado. Então, precisa saber só o raio da Terra para poder resolver, tá? Então, essa equação aqui, na verdade, vira essa aqui, ó. Fica m dv dt igual, ó, onde tiver k vezes m, eu vou trocar por g vezes r ao quadrado, menos g vezes r ao quadrado, m sobre r mais x ao quadrado. Cancela esse com esse, então eu vou ter que dv dt igual a menos g r ao quadrado m sobre r mais x elevado ao quadrado. Um detalhe importante aqui, ó, o x é a posição. O x aqui é a mesma coisa que o s, tá? Então, o dx dt, na verdade, é v. Então, o modelo que a gente pode simular é exatamente isso aqui, ó. dv dt igual a menos g r ao quadrado m sobre r mais x ao quadrado. E a segunda equação, dx dt igual a v. Aí a gente pode usar um v de zero igual a um v0 e um x de zero igual a um x0. Então, a ideia é montar a equação, né, um sistema de equações, e resolver isso numericamente para valores distintos de v0. O x0 pode ser zero, né? Que é a posição inicial, o corpo está saindo exatamente da superfície. E o v0, valores iniciais da velocidade. Então, colocar valores iniciais da velocidade aqui e ver se a gente... cortou o m, que não tem m. E ver se a gente consegue vencer a gravidade. Depois a gente pode melhorar, colocar atrito aí, tá? Brincar com esse modelinho, tá bem? Então é isso.